Senhoras e senhores, tem uma reportagem muito bacana que nós vamos mostrar agora. Lombardi, posso? Por favor, você é um cara extremamente elegante. Opa. Olha só, imagina se o Lombardi apresentasse o jornal todos os dias desse jeito. Nós encontramos uma advogada, a Adelaide, que ela vive na era vitoriana. Você é muito elegante, Lombardi. Essa mulher, parece que ela está num figurino para fazer algum teatro, algum filme, mas ela vai todos os dias ao trabalho desse jeito, Lombardi, porque ela gosta de se vestir exatamente assim. É o que se vestia, as pessoas vestiam há 30, 40, 50 anos atrás. Década de 20, 30, 40 no máximo. 50 já modernizou. Ou antes disso ainda. Também. Da era vitoriana, sabe? Também. Do século XIX. Antes disso eles já se vestiam assim, antes disso. Por que ela gosta tanto de se vestir desse jeito? Onde que está a paixão dela? Quem é essa mulher? Você vai rodar mais uma vez? Então roda a reportagem também, vamos lá. Passar, boa tarde. Adelaide conversou com a gente sobre essa paixão pelo século XIX. Ela é uma simpatia. Falou sobre os amigos, sobre o que a família acha disso, que nem todo lugar dá para se vestir desse jeito e até contou pra gente que tipo de roupa colocaria na mala se fosse passar férias no Brasil. Isso não é uma fantasia. Para Adelaide, é um modo de vida. Ela não saiu de um filme de época. É assim que ela se veste em pleno 2025. Adelaide Beeman White é uma advogada do Oregon, nos Estados Unidos. No mínimo, peculiar, não acham? Mas de onde será que veio esse gosto por um período tão antigo da história? Posso dizer que eu sempre fui fascinada com a história a minha vida inteira. Muitas coisas que me interessaram quando eu era criança, mas só depois, quando eu cresci, eu percebi que o período que mais me fascinava era o do século XIX. Aos poucos, esse fascínio virou escolha. Hoje, Adelaide se veste, se comporta e organiza a casa, inspirada no que chama de o auge da elegância vitoriana. Eu ouvi alguém dizer que o século XIX é a mãe do século XX e a avó do século XXI. E isso é realmente muito verdadeiro. Então, se você quer entender a vida agora e o mundo agora, você tem que voltar alguns séculos para realmente ter essa perspectiva. Então vamos voltar um pouco. A Era Vitoriana começou em 1837, quando a rainha Vitória assumiu o trono da Grã-Bretanha aos 18 anos. Foram 64 anos de transformações sob o comando da monarca. A Revolução Industrial explodiu. Surgiram o telégrafo, o trem, a luz elétrica e o Império Britânico se tornou tão vasto que ganhou o apelido de o Império onde o sol nunca se põe. Ao mesmo tempo, era uma sociedade cheia de contradições. Enquanto parte da população vivia em mansões, milhões trabalhavam em condições precárias. E para as mulheres, quase tudo era regulado por normas rígidas de moral e obediência. A gente precisa lembrar que no século XIX, essas roupas não eram vestidas apenas por superelites. Eram vestidas por pessoas de classe média que não podiam gastar. Então, mesmo que essas roupas pareçam bem complexas, elas são, na verdade, bem simples e práticas. Adelaide diz que não quer repetir os preconceitos da época. Ela só resgata aquilo que considera inspirador. O ritmo mais lento, a atenção aos detalhes, o apreço pelo cuidado. O Império Britânico foi uma instituição horrível, horrível. Ele matou milhares, até bilhões de pessoas. Então, minha amizade com o século XIX tem um limite. Para ela, os vestidos não são simples figurinos. São peças feitas à mão, com tecidos vintage, botões antigos, golas de renda e cortes fiéis ao período entre 1893 e 1898. Uma fase em que a moda era marcada por saias amplas, mangas bufantes e chapéus exuberantes.
No tribunal, claro, a situação muda um pouco. Eu não sei como é no Brasil, mas aqui existe um código de roupas bem definido para os advogados vestirem no julgamento. É só neste momento que vemos uma Adelaide mais moderninha. Mas é só a audiência acabar que ela volta a ser quem sempre quis. Uma dama vitoriana no século XIX. Esse hábito de resgatar a vida antiga não acontece só com Adelaide. Faz parte de um fenômeno cultural maior, conhecido como cottagecore. Uma tendência que romantiza o passado e idealiza a vida campestre, o chá da tarde, o bordado, os jardins e a sensação de viver longe do ruído digital. No caminho para casa, usa uma chatelaine, uma espécie de cinto funcional que carrega chaves, agulhas e pequenos objetos, como se ainda vivesse em uma Inglaterra sem eletricidade. Meu interesse no século XIX definitivamente se estende além da minha roupa. Eu uso tecnologia do século XIX o tanto que eu posso. Eu leio livros do século XIX. Eu ilumino a minha casa usando lâmpadas de óleo do século XIX. Para Adelaide, as pessoas perderam a capacidade de parar e aproveitar o momento. Adelaide já enfrentou situações inusitadas nas ruas. Eu acho que a reação mais bizarra que tiveram comigo foi quando eu estava em um mercado e algumas pessoas acharam que eu era uma bruxa da Idade Média. A advogada peculiar já recebeu outro apelido, Mary Poppins. O clássico estrelado por Julie Andrews se passa numa Londres pós-vitoriana. A Inglaterra já estava sob o comando do filho da Rainha Vitória, o rei Eduardo VII. Até que parece mesmo, não é? Ao unir passado e presente, Adelaide cria o próprio tempo dela. Uma ponte onde é possível tomar chá na porcelana antiga e, ao mesmo tempo, advogar pelos direitos de quem vive hoje. E assim, no fim de cada dia, enquanto os carros passam apressados e os celulares vibram, Adelaide Beeman White usa um lindo vestido do século XIX, acende a lamparina a óleo e reafirma: desacelerar não é perder tempo. É descobrir que a vida pode ser mais do que pressa. Perguntei a Adelaide o que ela levaria na mala se um dia viesse ao Brasil. Olha só o que ela respondeu. Apesar de eu não ter planos de visitar o Brasil atualmente, eu gostaria de ir algum dia. E quando eu for, você vai me ver vestida assim. Oi, Brasil! Hello, Adelaide, foi muito bom. Obrigado por ter conversado aqui com o Balanço Geral.